Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira Amaral. Estamos no capítulo Jerônimo de Araújo Silveira e Família, no recorte que inicia com nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação. Conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural, ao livre espírito das peias carnais, não poderás também ser por nós violentado. Há deveres que te repugnariam. Visitarás, sim, teus entes queridos na terra, portanto irás a Portugal, a cidade do Porto onde residias, e, tal como desejas, a Lisboa. E como a paternal ternura do Criador leva a extrair, só de um ato imprudente ou condenável, salutar exemplificação para o próprio delinquente ou para o seu observador. Estou certo de que sua inconsequência nem será estéril para ti mesmo, nem deixará de avolumar advertência profunda, para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Então, ele vai trazer que dessa situação vai sair um ensino para os outros, porque eles estão ali, os 4 que vieram do autoextermínio, passaram pelo Vale dos Suicidas, foram recolhidos pelos que trabalham servindo a instituição Hospital Maria de Nazaré, que é sob a égide de Mãe de Jesus que acontece esse atendimento, e esses que laboram nesse hospital, sob o auspício mariano, eles foram até o Vale dos Suicidas, como fazem de tempo em tempo, recolhendo aqueles que estejam aptos para iniciar um tratamento. E no regime em que eles se encontram, é necessário permanecerem no hospital, num internato, até que haja uma recuperação mínima que viabiliza a saída. Mas, consono vai ser trago nesse recorte, Jerônimo, ele fez o pedido para ir visitar sua família, que está na terra, filhos, a esposa, e foi colocado pelo maior que tutoria não ser recomendado a saída dele naquele momento, mas ele insiste. Então o tutor ele vai explicar que ao mesmo tempo Deus ele extrai só de um ato condenável ou imprudente essa salutar exemplificação para o próprio delinquente ou para tantos quantos estejam em condição de assimilar uma lição de que da inconsequência de Jerônimo não será estéril nem para ele mesmo, nem deixará de avolumar profunda advertência para os de boa vontade que tomaram conhecimento da situação. Porém, atento no dia seguinte, meu caro Jerônimo, é que, deixando de aceitar nossos conselhos, insurgindo-te contra os regulamentos desse instituto, cometerás faltas, cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob sua responsabilidade exclusiva. Não existe permissão para ela, o seu livre-arbítrio a impõe. Se descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para sofrimento, dirigirás as queixas contra ti próprio, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios, evitando-os quando desnecessários. Por isso mesmo, deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Porque de onde eles estão, chega
por uma circuitaria semelhante à TV na Terra, informação de um ente querido, encarnado. Mas Jerônimo, ele insiste, e então foi feito essa colocação. Voltou-se para o assistente e prossegue. Preparem-no para que siga. Satisfaça-lhe capricho social terrícola, porque bem cedo se aborrecerá da terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida compreensão e progresso consequente. Fez-se pausa na sequente reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade, ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordaríamos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto a regulamento da nobre instituição no que fôramos aparteados pelos servidores presentes. A boa educação social certamente auxilia grandemente a adaptar o ambiente espiritual. Ela não representa, porém, tudo. O sentimento depurado, o estado mental harmonizado a princípio elevado, boa qualidade de caráter e de coração, produz a boa educação moral, que forma elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo. Desde que um suicídio não venha anular tal instância. Não poderiam os diretores dessa casa fornecer as solicitadas notícias sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de consequências gravosas para o seu estado geral? Camilo inquire curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o seu bem-estar. Aliás, em regra geral, convém entidades, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques, emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós pertencentes à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao enfermo pobre algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetêssemos de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciaria dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria um choque grandemente doloroso. Porém, subordinando-se, coloca-se em situação melindrosa, razão porque fora entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência sobre ele um labor educativo que seus conselheiros efetuariam amorosamente e suave. Eis, porém, que voltáramos a observar a movimentação da luminosidade do receptor de imagens, e o que então se passou exorbita tanto a nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os sucessos dramáticos com sua família desenrolados depois da sua morte. O assistente Romeu providenciara ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Oliver de Guzman, seu diretor zeloso, apela para a seção da relação externa no sentido de ser fornecido 2 guias vigilantes, de competência comprovada, a fim de acompanhar o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se ao perigo de tal excursão um pupilo da legião dos servos de Maria, ainda fraco e inexperiente. Ramiro de Guzman apresenta-se, no qual reconheceremos o chefe da expedição que visitara o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade lá também saíramos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de orientais iniciados. Começávamos a compreender que neste Instituto Modelar, os avançados postos de mais grave responsabilidade, tarefas melindrosas que exigem maior soma de energia, saber, virtude, vontade,
achava-se a cargo desses personagens atraentes e belas, em que descortinamos desde os primeiros dias qualidades altas, intelectuais e morais. As ordens de Olívia foram preparadas expedição condigna, na qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. Entretanto, sensível transformação operara-se na atitude do pobre Jerônimo. A autoobsessão da visita à família, conturbando-lhe a faculdade, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, reintegrando mais do que nunca a condição que fora a sua quando homem. Burguês rico de Portugal, zeloso da opinião social, comerciava vinhos, escravo de preconceito, chefe de família extremado, amoroso. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa, bengala de castão dourado. Pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem havia recomendado satisfazer-lhe os desejos. Nossos mentores presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclarecera que só muito vagarosamente espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das terrícolas rotinas. Então, vai trazer da condição de Jerônimo nesse instante. No subsequente, rigorosamente guardado a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelha-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disso, no entanto. Parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem, como outras que outrora lhe foram comuns, rotineiras. Participantes da sua faina, encarnado, e mesmo depois que ele, pelo suicídio, vai para o Vale Sinistro e é recolhido no hospital Maria de Nazaré, lhe parecia comum a movimentação. Nesse momento, ele, mesmo com uma similitude de um prisioneiro, não percebia essa situação. Corria regularmente o veículo. Não fora a presença dos guardiões, recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem, que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade de método educativo do além impõe, mas de um muito pesado e confortável meio de transporte que poderia bem pertencer à própria terra. Víramos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúmbias nevadas, vales lamacentos, quais brejais desoladores, desfiladeiros, cuja visão nos deixava inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas, produtos mentais viciados de indivíduos terrícolas e de espíritos infelizes encarnados, arraigados às manifestações inferiores do pensamento. Os viajores, porém, atingem agrupamento como aldeia miserável, habitada por entidade pertencente ao plano ínfimo, do invisível, bandoleiro, horda de criminosos desencarnados, os quais investia sobre a carruagem, enraivecido, maldoso, como desejando atacá-la por adivinhar no seu interior criatura mais feliz que ela própria. A flâmula alvinitente, porém, indiciando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses arrependidos futuros e regenerados, pois tendiam todos ao progresso, à reforma moral,
por derivarem como as demais criaturas do amor de um Criador todo bondade e justiça, descobriam-se como se homenageasse o nome respeitável evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito tão comum na terra do chapéu à cabeça, enquanto o outro se afastava em lágrima, grito, proferindo imprecação, blasfêmia, causando-nos comiseração e pasmo. O carro prossegue sempre, sem que seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da reabilitação própria. Isso vai trazer que a cogitação da própria reabilitação, da própria regeneração psíquica, espiritual, isso é soado. Em sendo assim, mesmo o carro prosseguindo, aquele que não está apto para ser recolhido permanece no Vale do Suicida até que haja essa demonstração vibratória de que aquele espírito que está ali está em condição de ser recolhido e levado para o hospital para ser tratado. Brado uníssono de súbito, conquanto discreto, exala-se dos nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Pátria venerada, Portugal. Ó Deus do céu, Lisboa, o Tejo sobranceiro formoso, o porto de tão grata recordação. Obrigado, Senhor Deus, pela mercê de revermos o Natal Torrão, depois de tantos anos de ausência e de saudade tumultuosa. Chorávamos enternecidos, emocionados gratamente. Paisagens portuguesas, com efeito, todas muito queridas aos nossos corações doridos, rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da pobre situação de Jerônimo, cuja comitiva o levava. Radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor, mais se acentuava em nossas faculdades a impressão de que pisávamos pessoalmente o solo português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. A silhueta, a princípio longínqua, da cidade do Porto desenha-se palidamente na bruma tristonha que envolve a atmosfera terráquea, qual desenho acraio sob tela acinzentada. Alguns instantes mais, a estranha caravana caminha pelas ruas da cidade, qual o fizesse no cantão da vigilância, o que muito nos edificara. Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas no nosso passado tumultuoso, desfilam sob nosso olho, rórido, de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Jerônimo, agitadíssimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosa angústia lhe segredava ao senso, que apenas a insânia do pavor inevitável teimava inutilmente a cobertar, estaca à frente de uma residência de boa aparência, com sacada, jardim, sobe precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predispuseram caridosamente à espera. Ali fora a sua residência. O antigo comerciante de vinho entra desembaraçadamente. Seu impulso primeiro, de saudade e afeto, foi para a filha caçula, por quem nutria mais apaixonada atração. Margaritinha, minha filhinha querida, aqui está teu papai. Tal qual lhe chamava outrora, toda tarde, voltando lá após a lide penosa diária. Porém, ninguém acudia ao seu amoroso apelo.
apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraça, porventura ainda mais rija do que a suportada por seu coração até ali, enquanto nas sentimentais profundezas de sua alma atormentada por múltiplos dissabores, desoladoramente atroava o brado amoroso, mas inútil, do seu carinho paterno, incorrespondido agora pela criança mimosa, afastada daquele local que tão querido lhe fora. À medida que ele ia conversando com a filha caçula, ela indiferente, mas à medida que a conversa foi acontecendo dele na direção dela, ela vai se afastando. Então ele chama por ela, procura por toda a casa, no entanto parecia que havia desaparecido, sob a luz do sol, todos aqueles pedaços sacrossantos de sua alma, que ele deixara, e que o único sobrevivente, ele de catástrofe incomensurável, não se podia acomodar à esmagadora realidade do rever desabitado. Dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera. Ninguém, porém, acudia ao seu amoroso apelo. Nesse sentido, que ele, ao chamar pela esposa, nomeia os filhos, um por um, finalmente brada pelos criados, não via ninguém. Vulto estranho, sombra, no entanto, movia-se pelo compartimento que pertencera à família, e deixavam-no bramir, interrogar sem se dignar responder, não se apercebendo da sua presença. Pois tratava-se de indivíduos encarnados, eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. O próprio mobiliário, a decoração interior, tudo se apresentava mudado, apontando acontecimento que o confundia. Pungente decepção desfere um golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o entusiasmo primitivo para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Repara suspensa ao muro de determinado aposento telas que lhe eram desconhecidas. Seu olhar fixa-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do decorrente dia. Leu-a 6 de novembro de 1903. Então, aqui vai mostrar que ele, ao entrar na casa que morara com a esposa e os filhos, primeiro ele procura a Margarida, a sua filha caçula, mas não a encontra. Mas a sua imaginação, até mesmo aquilo que ele trazia de desejo ardente de vê-la, acabou fazendo insistir, mas não havia retorno. Então, a ideia de tentar achá-la se afasta, e ele então opta por chamar pela esposa, depois pelos outros filhos, mostrando a desolação em que ele caíra, a decepção. Quando ele lê a data 6 de novembro de 1903, ele tem esse arrepio de insoptável terror, repassa soturnamente por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, movimenta a reminiscência, vasculha a lembrança, sacode a poeira mental de 1000 ideias confusas, que lhe toldava a clareza raciocinal. Vertigem da surpresa em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade de ingênuo sofismo. Tonteou-lhe o raciocínio. Não cogitar inteirar-se das datas durante muito tempo. A verdade era que perdera a noção do envolvido tempo no vulcão da desgraça que o colhera após o malfadado gesto de trânsfuga da vida terrícola. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera desde o trágico momento em que tentara o auxílio, tão grave a enfermidade que o atingira,
após o choque pela introdução do projétil no cérebro, que graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem do dia. Desviara-se pelo desconhecido adentro, sem mais averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias. Pois no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existia treva por visão. Para ele, para sua obliterada percepção pela desesperação, a contagem social do tempo ainda era a mesma, do dia aziago, pois não se recordava de outra, depois dessa, 15 de fevereiro de 1890. Eis, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma causa grandiosa, revelava ao Marte que estivera ausente da sua casa durante 13 anos. Atira-se para a rua em correria, batido, apavorado, frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, conflagradamente por inalienável desconsolo. Se indagaria dos vizinhos o paradeiro da família que se mudara de certo em sua ausência. Porém, os lanceiros à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada, obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Aos impressionantes protestos do infeliz, inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiu o curioso e vagabundo do plano invisível. Espíritos ainda homiziados nas camadas depressoras da terra. Então, ele, ao protestar, inconformado com a prisão em que se percebia, fez acudir vagabundo e curioso do plano invisível. Espíritos ainda homiziados nessas depressoras camadas terrícolas. Entre apupo, gargalhada, chacota, tormentavam-no com censura, incriminação, ao passo que esclarecia o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmán e seus auxiliares não interferiram, no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor de ouvi-los, vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste, e que somente lhes haviam recomendado garantir o regresso à colônia dentro de horas poucas. Pretendes, então, esclarecer o paradeiro da tua amada família, ó príncipe miserável dos bons vinhos? Vociferava os infelizes. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos. Teus credores tomaram-lhes acaso e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixe, frete e amor a quem se digna remunerá-la com mais prodigalidade. Explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste a um exorbitante luxo para as tuas posses, e cujo orgulho jamais podia fazer-se ao labor digno, à pobreza. Tuas filhas Marieta e Arinda, quanto a primeira, está casada, sobrecarregada de filhos enfermizos, a bracejar na miséria, espancada por um marido ébrio, boçal, a sofrer fome. A segunda, criada de hotéis de quinta ordem, a brunir panela, lavar chão, limpa bota de viajante imundo. Ouves e te espanta, tremes, te aterrorizas. Não foi essa herança que lhes deixaste com o seu suicídio? E entraram em enxovalhar o desventurado com vitupério, insulto, qual vai impiedosa, tentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela protetora guarda. Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levasse onde se encontrava o filho, esperança que fora de sua vida,
aquele querido rebento, que ficara na florescência delicada das 10 primaveras, quando ele, o pai, houvera por bem abandoná-lo ao perigo da orfandade, matando-se. Nessa situação, convulsionado sob a ardência de um insólito pranto, compreendera que era conduzido e que penetrava o muro sinistro de um cárcere, sem que houvesse podido distinguir se se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Ali estava Albino, com efeito, metido em cela sombria e implicado em crime de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a tantos outros trabalhos esforçados na África, como reincidente em faltas gravíssimas. Apesar da diferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconhece o filho pálido, esquálido, maltratado pelo rigor do cativeiro, embrutecido pelo sofrimento, pela miséria, patético atestado do homem desvirtuado pela viciação. O antigo negociante contempla o mísero vulto, sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade celau, o rosto entre as mãos. De olho amortecido, fito na laje do chão, rolava lágrimas de desesperação, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Desfilar extenso de pensamento caliginoso corria pela mente do cativo, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das peripécias comovedoras que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável caso da social vida. Apenas saíra do infante. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse advertências telepáticas seus sensíveis dons, Albino entra a recordar, satisfazendo sem o saber os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos. E, como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos, e, enquanto a lágrima lhe escaldava a face, ia dizendo ao próprio pensamento. Jerônimo ouvia-o como se falasse em voz alta. Senhor, perdoai-me, meu Deus bom. Vinde com vossa misericórdia socorrer-me nessa emergência penosa da minha vida. Não foi exatamente desejo meu precipitar-me nesse báratro insolúvel, que me ferreteara para sempre. Quisera ser bom, mas faltaram amigos generosos que me estendessem salvadoras mãos, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança inexperiente, indefesa. Não tive recurso para instruir, habilitando-me em alguma coisa séria, digna. Sofri fome. Esta maltrata o corpo enquanto envenena o coração com a ansiedade da revolta. Tiritei de frio em inóspita mansarda, e o frio que enregela o corpo também enregela o coração, porta adentro. Sofri a angústia negra da miséria, sem esperança, sem trégua, solidão do órfão corroído de saudade do passado. Envelhecido em pleno alvorecer da vida, graças à desilusão de dissabores múltiplos. Não me pude chegar aos bons, aos respeitáveis, aos honestos, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno. Porque aqueles dos nossos antigos amigos a quem procurara confiante me repeliram por desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra, pois, além do mais, minha mãe desvirtuara-se, tão logo se reconheceu, desamparada só. Tornara-me homem depois de me entrechocar com os piores aspectos e elementos do populacho. Precisava viver.
Acicatava-me o orgulho ferido, a ambição indomável de libertar-me da miséria abominável, que me acossava sem tréguas desde o suicídio do meu pai pobre. Vi-me arrastado à perversa tentação, mas que a minha ignorância e a minha fraqueza se afiguravam salvadoras soluções. Então, ele mostra aqui o aspecto do arrastamento pernicioso da nossa sombra, que chegava até ele via perversidade, tentação, e que a sua fraqueza, ignorância, obnubilação afigurava como solução salvadora. Assim cede a sedução porque não teve o amparo orientador de um verdadeiro amigo a lhe indicar o carreiro certo a preferir, a placa que deveria optar. Meu Deus, que triste ver-se a criatura órfã, abandonada, ainda infante, nesse mundo repleto de torpeza. Meu querido, pobre pai, por que te mataste? Amavas teus filhos que se desgraçaram com sua morte. Não tiveste compaixão de nós. Lembro-me tanto de ti. Eu te amava. Só e naqueles primeiros tempos chorar inconsoladamente com saudades tuas. Tão bondoso eras para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Preferiste morrer, lançar-nos ao abandono, à miséria, a lutar por amor de nós. Por que não resistir ao dissabor, prevendo que tua falta te desgraçaria os pobres filhos que só contigo contavam nesse orbe? Se viveras e nos houvera terminada a criação, hoje seria certamente um homem útil, honesto, respeitado, quando na verdade não passo de um maculado precito pela desonra irreparável. Eram vibrações causticantes, sombrias, que repercutiam na pai suicida, via consciência profunda, como estilete a lhe rasgar o coração. Confessava-se culpado único dos insolúveis desastres do filho. Semelhante convicção se dilatava de intensidade em torturante diástole. A proporção que recordasse o emergino da frágua mental de Albino desfilava qual retalho de episódio doloroso ao seu aterrado olho de trânsfuga do dever. Jamais um homem terrícola receberia tão significativo libelo acusatório, presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançara, validando, narração dos descritos infortúnios via reminiscência do filho, que a sombra do presídio circundava, de atavio lúgubre, do drama profundo e irremediável. Desorientado, precipitara-se para o jovem, no incontido desejo de ressarcir tantas, tão profundas amarguras, com um testemunho da sua presença, do seu amor, do seu interesse perene paternal, sua indissolubilidade carinhosa, pronto a estirar a mão amiga, protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão. Ele, o pai faltoso. Dar-lhe conselho expressivo que o reconfortaria, reerguendo-lhe o ânimo daquela ruína prostração. Nessa ruinosa situação, era em vão que o tentava, porque Albino deixava correr o pranto, sem vê-lo, sem ouvi-lo, sequer podendo supor sua presença, por quem ainda chorava. Então o mísero se pôs a chorar também, emite vibração chocante, reconhece impotente para socorrer o encarcerado filho. Como sua presença expedindo desalento, seminando onda nociva de pensamento dramático, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe quiçá o próprio desânimo gerador do autoextermínio. Ramiro e seu assistente aproxima-se, desarma-lhe a investida, encobrindo Albino da sua visão, porque o suicida ele tem uma vibração pesada.
É por isso que eles ficam numa região separada no astral. Existe um tratamento que é direcionado para eles. E se esse espírito se aproxima de um encarnado ainda não tendo terminada sua recuperação, isso afeta penosamente o encarnado. Então, nesse sentido, que vai ser trago que a expedição de desalento, a disseminar onda notiva e prejudicial de pensamento dramático, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento e lhe sugerir, quiçá, o desânimo gerador do autoextermínio. Ele poderia partir daquele momento, fazer essa ideação, cultivo dessa perspectiva, e nesse sentido que Ramiro, o assistente, desarma a investida de Jerônimo, encobrindo Albino da sua visão. Voltemos para nossa mansão da paz, onde encontrarás repouso, solução suave para sua penúria atroz. Ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres, volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, oferece aos homens como aos espíritos ditames da conformidade no infortúnio, a resignação no sofrimento. Precisa serenar para refletir, estás cansado, porque no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer em benefício de quem quer que seja. Todavia, o que tudo indicava, Jerônimo não padecera suficientemente, a fim de se acomodar à advertência do seu espiritual guia. Não posso. Senhor, queira desculpar, brada voluntarioso. Preciso ver minha filha, minha Margaretinha. Preciso desmascarar a turba de maledicente que a vem difamando. Está tirada ao cais da ribeira, vender peixe, frete. E o que faltava? Impossível tanta desgraça acumulada sob um só coração. Não pode ser verdade, confio em Zulmira, velaria pela filha em minha ausência. Meu Deus, preciso vê-la. Era bem certo, no entanto, que mais e novas atrozes torrentes decepcionais se despejariam sobre seu ulcerado coração, superlotando de irreparável dor. Ainda ao longe, desenha-se a visão ansiosa do estranho peregrino, a perspectiva do cais da ribeira, ressurgida de pessoas que vinham, incansável azáfama, avulta, vendedora, regateira, mulheres que se alugavam a fretes, de educação ínfima e honestidade duvidosa. Jerônimo põe-se a caminhar entre os transeuntes, seguindo de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que se diria sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos o advertia da veracidade do que afirmavam os difamadores. Porém, desejava mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade. Via-se compelido a investigar a fisionomia das cegateiras. Voltava e ia nervosamente, aflito, aterrado a uma ideia de se lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes feições saudosas da sua caçula dourada. Subitamente detém-se num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira gesticulando. Em discussão acalorada com uma jovem loira delicada, que se defendia chorando de insofrível e injusta acusação que lhe era tirada por aquela. Apressadamente acercou-se o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, que é parte do ciclo cardíaco que se segue à sístole, caracterizado por relaxamento muscular e enchimento do ventrículo. Para em seguida, atingido por supremo golpe, submisso à sístole, que é a parte do ciclo cardíaco caracterizado por uma contração rítmica, especialmente ventricular,
viu qual sangue ejeta para a aorta e para a artéria pulmonar. E, não menos torturante, reconhece na jovem chorosa sua Margaridinha. Era, com efeito, peixeira. Pousava ao lado cestos quase vazios, trazia vestido típico da classe e socos imundos, que é um calçado grosseiro com sola de madeira, um tamanco. Zulmira, ao contrário, trajava-se como as senhoras, o que não impedia portar-se como a regateira. Girava a respeito da féria do dia a discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de lhe roubar parte do produto da venda, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada, sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvidos seus débitos. No calor discussional, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que os presentes parecessem admirados ou tentassem impedir a violência, asserenando os ânimos. Tomado de uma indignação, o antigo comerciante interpõe, entre outra e uma, no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, carinhosamente fala à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida a recolher-se ao domicílio, mas nenhuma das duas mulheres podia vê-lo. Não podiam ouvi-lo, não se apercebiam das suas intenções, o que o irritava grandemente, levando a convencer-se da inutilidade da tentativa própria. Margaridinha, não obstante, suspendeu o cesto, ajeitou-os ao ombro e afasta-se. Zulmira, a quem a adversidade mal suportada, mal compreendida, havia arrastado ao desmando, transformando-a em megera ignóbil, segue enraivecida, explodindo em insultos soez e vitupério. Percurso foi breve, residia em sombria mansarda na imediação da ribeira. Chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entra a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo totalidade da féria, enquanto a peixeira impotente implorava com paixão trégua. Finalmente, a desalmada, para quem o atribulado espírito do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosa, sai precipitadamente, arrastando onda turva de ódio, pensamento caliginoso, atirando aos ares blasfêmias e insultos no calão, que agora lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendera, confessando desconhecê-lo. A jovem fica só. A seu lado o vulto invisível do amoroso pai, sofredor, entregava-se a cruciante expansão de pranto. Reconhecendo-se impossibilidade de socorrer, o adorado rebento seu coração, sua Margaridinha, a quem ainda entrevia mentalmente, tão linda, loira, no lirial candidez dos 7 anos. Tal como sucedera seu irmão Albino, a menina infeliz oculta o rosto lavado em lágrimas entre as mãos, senta-se a um recanto, rememora dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já vida tão acidentada. Margarida abre as comportas dos pensamentos, onda de recordação pungente se desprende aos borbotões, faz ciente ao pai o extenso calvário de desventura que passara para humilhar, desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando-lhe mulher útil à sociedade honesta, à família, a Deus. Ouve-a como se ela lhe falasse em voz alta. Proporção que se consolidava a desgraça da mísera órfã, acentuava-se a decepção, a surpresa cruciante, a inconsolável mágoa, que lhe atravessara o coração como venábulo assassino a lhe roubar a vida. Caia de joelho aos pés da sua desventurada caçula, mão cruzada, súplice,
enquanto jorrava pranto convulsamente da sua alma de tremor, precito, traumático, sacudia-lhe a configuração astral, como se estranha cesão pudesse subitamente atingi-lo. Então, ele está na desesperação e nessa surpresa cruciante, essa mágoa inconsolável, esse venábulo assassino que o levava a essa situação de culpa que ia se agravando. Nessa humilhada posição de culpa, que o pupilo da excesso à legião recebe o supremo castigo, que as consequências do seu selvagem e ominoso gesto de suicídio poderiam infligir à sua consciência. Resumo acerbo do drama vivido por Margarida, tão comum nas sociedades odiernas, nas quais diariamente pais inconscientes herdam da responsabilidade sagrada de guias da família. Mãe vaidosa, leviana, destituída da auréola sublime, que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtua-se aos brutais solavancos das paixões insanas, contidas pelas perfeições, as perversões dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, Margaridinha, frágil, delicada, com um florescente lírio, criara-se na miséria, entre incompreensão, revolta. Junto à mãe que, habituada em moderação do insidioso orgulho, como ao imperativo de vaidade funesta, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Então, essa filha caçula, linda, loira, e nessa situação de fragilidade, estava entregue a uma situação de uma mãe imoderada, de um orgulho insidioso, e também imperada por vaidade funesta, não se resignara à decadência social, financeira, sobre ele se abatera, a partir do trágico desaparecimento do marido. Zulmira prostituíra-se, esperando em vão reaver o antigo fastígio por essa forma condenável culposa. Arrastara a filha inexperiente para a lama de que se contaminara. Indefesa, desconhecedora das brutais insídias dos ambientes e hábitos viciados que a corvejavam, a moça sucumbe muito cedo às teias do mal, a despeito de não apresentar pendor pela situação miserável diariamente surgida. A decadência chega cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. Trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com sua movimentação usual de feira, oferece-lhe recursos para não se extinguir ela e a mãe a tortura asperma da fome. Zulmira agenciava frete, venda variada, negócio nem sempre honesto, geralmente empregando na sua execução força e juventude atraente da filha, a quem escravizava, usurpando vantagem e lucro para seu regalo exclusivo. A pobre peixeira, porém, cuja modesta índole aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à existência miserável que lhe reservara o destino. Inculta, tímida, inexperiente, não saberia agir em defesa própria, o que a fazia conservar submissa. A enoitada situação criada pela própria mãe. Como Albino também pensara no pai, no recesso do coração divertido da sua invisível presença, e murmura, arquejante, oprimida: que falta tão grande tu me fazes, saudoso querido pai. Lembro-me de ti, muito. Desventura nunca permitir esquecer sua memória, desvelado bom foste para com seus filhos. Muitos males o destino ter-me poupado, se te não houveras furtado ao dever de velar por seus filhos, até o final.
recebe minha lágrima de onde estiver, perdoa a peçonha que sob teu nome involuntariamente lancei, e compadece da minha desdito ignóbio, ajudando-me a desentrançar-me deste cruciante espinheiro, que me sufoca, sem que nenhuma fulguração esperançosa, libertadora, venha encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Chegado nesse ponto, não possuía energia para continuar sorvendo o fel amargural, lançado no sacrossanto seio da própria família, pelo ato condenável que contra si mesmo praticara. Ao ouvir o lamento da desgraçada filha que em tanto estremecia, abominavelmente sente-se ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, em que infernais clangores, que é um som estridente forte, como de alguns instrumentos metálicos de sopro, como trompa, trombeta, de remorso se percutiram violentamente, acordando na sua espiritual entranha a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia até ali experimentar. Desesperantes na impossibilidade de prestar à infeliz filhinha socorro imediato, de falar-lhe ao menos insuflando ânimo a sua alma com o consolo da sua presença, ou lhe dando um conselho, Jerônimo avoluma o padrão do desatino que lhe era comum, entrega-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Então, ele entra numa vibração rebelional. Acorre o lanceiro a imperceptível sinal de Ramiro. Cerca-no, o protege contra o perigo de possível evasão, afasta-o apressadamente. Quando, ido em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, pai, tivera uma filha muito amada, porventura mais infeliz ainda, aproxima-se carinhosamente, pousando em sua fronte a mão protetora, transmite-lhe ao ser eflúvio magnésio suave, encorajador, confortativo. Margaridinha procura o leito, adormece profundamente, sob a bênção paternal do servo de Maria. Enquanto o suicida, debatendo-se entre choro e ranger de dentes, suplica que o deixassem socorrer de qualquer modo a ignobilmente ultrajada filha. Dominando, entretanto, com energia, a fim de que por um momento procurasse raciocinar, retorque o paciente guia. Basta de desatino, Jerônimo. Atingiste em desobediência o máximo e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres compreender que coisa alguma poderia tentar em benefício dos seus filhos enquanto você não conquistar a qualidade para tanto, imprescindível, e que a ti mesmo escasseia. Não compreende que teus filhos, em lutas com provações aspérrimas, fatalmente sucumbiriam ao suicídio como tu, se permanecer junto deles, influenciando suas sensibilidades indefesas com vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debates, tal como te preferes conservar. Jerônimo, partamos, regressemos ao hospital, ou porventura desejarás ainda sondar os pastos de Arinda e Marieta. Choca-se, como que sob a ação de força renovadora, Precito obter um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes. Sacode a desesperadora alucinação que lhe cegava o raciocínio e responde resoluto: não, meu bom amigo, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojara, eu que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. E de nossa enfermaria vimos retornarem com as mesmas precauções. Jerônimo não voltaria a fazer parte
do nosso grupo. Capítulo 5, o reconhecimento. O segundo acontecimento, que a par do que acabamos de narrar, impor-se marcando etapa decisiva em nossos destinos, teve início no honroso convite que recebemos da diretoria do hospital para assistirmos a uma reunião acadêmica de experimentação psíquica e estudo. Como sabemos, Jerônimo negara-se a anuir ao convite. Por isso, na tarde daquele mesmo dia em que visitar a família, enquanto nos dirigíamos à sede do departamento, a fim de ela assistir, ele, presa de desolação profunda, desconforto supremo, solicitava a presença de um sacerdote, pois confessava-se católico romano, seu sentimento impelia a necessidade de assim se aconselhar, reconfortar-se, visando revigorar a fé no poder divino, serenar o coração, que como nunca sentia despedaçado. Aquece o magnânimo orientador do departamento hospitalar, compreendendo que no espírito do ex-mercador português soava o momento de Delbar para o progresso, e que, dado o princípio religioso que esposava, ao qual intransigentemente se apegava, em seu próprio benefício seria prudente que a palavra que mais respeito e confiança lhe inspirasse fosse a mesa que o preparasse para adaptar a vida espiritual e sua subsequente transformação. Na legião dos servos de Maria, até mesmo no serviço da colônia que nos abrigava, exigiam espíritos eminentes que ali estavam e que em existências pregressas haviam envergado a alva sacerdotal, honrando-a de enobrecedora ação, inspirada na fonte fúlgida do sacrossanto exemplo do divino pegureiro. Dentre vários colaboraram nos serviços educativos do Instituto, ao qual atuavam ali, a que nos temos reportado, destaca-se o padre Miguel de Santarém, servo de Maria, discípulo humilde e respeitoso da doutrina consagrada no alto do Calvário. Era o diretor do isolamento, instituição anexa ao Hospital Maria de Nazaré, exercia método educativo severo, mantendo disciplina inalterável por hospedar em seus domínios apenas individualidades recalcitrantes, prejudicadas por prejuízos terrícolas excessivos ou endurecidos nos preconceitos insidiosos e nas mágoas muito ardentes do coração. Portador de paciência inexcedível, respeitável exemplo de humildade, cordura, conformidade, aureolado por subido sentimento de amor ao infeliz, ao transviado de toda sorte, tocado de paternal compaixão, por quantos suicidas soubesse existir, era o conselheiro que convinha, mentor adequado aos internos do isolamento. Era também filósofo profundo, além de sacerdote, cientista psicólogo. Havia muita existência pregressa, cursara doutrinas secretas na Índia, conquanto depois tivesse outras migrações terrícolas, provando sempre as melhores disposições para desempenhar o apostolado cristão. Entre essas, a última fora passada em Portugal, onde receberam o nome acima citado. Continua a usá-lo no além-túmulo, bem assim a qualidade de um religioso probo e sincero. Irmão Teócrito entregara o penitente Jerônimo a esse obreiro devotado, certo da sua capacidade para resolver problemas de tão espinhosa natureza. Assim que, naquela mesma tarde, quando a linha crepuscular acentuava a névoa pardacenta, os jardins nevados dos burgos hospitalares, Jerônimo se transfere para o isolamento, passando aos cuidados protetores de um sacerdote, tal como desejara. Desse dia em diante, perdemos de vida o comparsa pobre de delito. Um ano mais tarde, no entanto, tivemos a satisfação de reencontrá-lo. Voltaremos em capítulo a posteriori a tratar desse muito estremecido companheiro de reabilitador prévio. No imediato dia da nossa internação no Magno Instituto do Astral, passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos, onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente. Visto dentro de alguns dias, já nos podíamos reconhecer mais confortados, raciocinando com maior clareza,
fortalecidos gradativamente como se tônicos revivificadores ingeríssemos, por meio das aplicações a que nos submetêramos. Para tais gabinetes éramos encaminhados toda manhã por nosso enfermeiro amável. Entrávamos, cada grupo de 10, para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, nos quais esperávamos durante curto espaço de tempo. Notáramos que existia várias dependências como essas, todas situadas em galeria extensa, onde coluna sugestiva se alinhava, perspectiva majestosa. Transcendia nesse recinto a estilização hindu, convidando a gravidade, a meditação. Então penetrávamos o ambiente dos labores, pregnado de fosforescência azulada, então imperceptível a nossa capacidade espiritual. As dimensões desses gabinetes não eram extensas. Coxinhos orientais pequenas, em textura semelhante à pelúcia branca, disposta em semicírculo, aguardava-nos, indicando que deveríamos sentar. 6 varões hindus esperam os pacientes, concentrados no mandato caridoso. A princípio, tais cerimônias sugestivas, rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigavam. Não conheceramos indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fôramos aplicados a estudos, exames de natureza transcendental. Todavia nos surpreendíamos, agora sob uma dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não déramos jamais, senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente lendária, mística. O ambiente agora contemplávamos, impregnado da unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificava nosso impulso de religioso fervor, imprimia tão atraente, profunda impressão em nosso espírito, que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar. Quando, pelas primeiras vezes, penetramos esses saturados gabinetes de ignotas virtudes, fomos acometidos de invencível sonolência a nos provocar um como estado de semi-inconsciência. Operantes nos indicava semicírculo formado por coxim alvo. 5 desses esculapos espirituais prostravam-se atrás, distanciados uns dos outros, por espaço simétrico, uniforme, até atingir um em cada extremidade do semicírculo. O 6º coloca-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos, nós outros prisioneiros. Braços cruzados, à altura da cinta, fronte carregada, atenta, como expedindo força mental dominadora para a vistoria caridosa e expensão na frágua do nosso atormentado ser. Em surdina, vibrava ao nosso redor harmonioso sussurro da prece, mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando virtude excelsa do médico celeste para nosso refrigério, ou se nos doutrinavam, advertiam. O que não deixava dúvida, por se impor evidência, era atravessar o nosso pensamento com o poder mental que possuíam, devassando o nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberar sobre a corrigenda mais acertada. Qual cirurgião investigando víscera do cliente, visando localizar a enfermidade e combatê-la. Tal certeza nos infundia pressão múltipla, despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar a lei superior da criação, afrontando-as com um ato brutal de que usáramos, o descaso pelo remorso que nos acometia,
E isso nos levava a experimentar essa situação perante a majestade onipotente. Deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias ao inferior gozo da matéria, atendendo de preferência ao imperativo mundano, sem jamais observar a urgente aquisição da alma, deixando de nos conceder momentos para iluminação interior. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a vistoria sublime a que nos submetíamos, inspirando-nos desgostos, mágoas, que era prelúdio de real, fecundo arrependimento. Então, ele vai trazer referente ao remorso que eles experimentavam pelo descaso que haviam acontecido. Nossos menores atos pretéritos voltavam dos trevosos pélagos em que jaziam para se aviventar nossa presença, impressos nitidamente em nós mesmos. Nossa vida que o suicídio interrompera desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos, aterrorizados, surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente de cena revivecida para exame. Quiséramos poder fugir a fim de nos furtar a vergonha de pôr descoberta tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós próprios, pois que o efeito era dramático, penoso ao acesso, desatava volume tão variado de maldade, torpeza, diante de testemunha tão respeitável e nobre. Era em vão que o desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxinhas pela ação de vontades que se haviam apossado do nosso ser. Ao fim de alguns minutos, suspendia a operação. Esvaía-se o torpor. Lúgubre sombra do pregresso eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações. Então a fronte carregada do operador serenava qual um hialino arco-íris. Ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes. Aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças mãos níveas, enquanto os 5 demais assistentes o acompanhavam nos gestos, nas expressões. Compassivos, fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar numa divina terapêutica, gradualmente iria auxiliar a corrigir impressão de sede, fome, postergar a sensação insana de frio intenso, que no suicida resulta de cadavérica gelidez que ao perispírito se comunica, atenuar apetite, arrastamento inconfessável, tal vício sexual, álcool, fumo, cuja repercussão, efeito, produzia desequilíbrio chocante em nosso espiritual sentido, a interceptar a possibilidade de progresso na adaptação, impondo-nos humilhações singulares, por assinalar a ínfima categoria que pertencíamos, na sociedade respeitável dos espíritos que nos rodeavam. Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se exercitar a educação mental no tocante à necessidade de varrer da nossa impressão o apavorante, dramático hábito, tornado trejeito nervoso, alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia contumaz de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Como ficar explicado, aqueles havia a se preocupar em estancar a hemorragia, haviam enforcado a se debater de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de desfazerem farrapos de corda, trapo, a lhe pender do pescoço, afogado a bracejar contra a corrente que o havia arrastado profundo, retalhado, hediondo, qual o fantasma fabuloso, a se curvar em intermitência macabra, na ilusão de chegou-lhe disperso fragmento, ensanguentado, do corpo carnal que lá ficara algures, estraçalhado sob a roda do veículo, à frente do qual se arrojara em aventura audaciosa,
supondo furtar-se ao sagrado compromisso existencial. Daí ele vai trazer que o indivíduo que entra na frente de um trem, de um automóvel correlato, ele acaba desencarnando sob uma situação de despedaçamento tal que ele fica recolhendo fragmento disperso numa curvação de intermitência macabra, ensanguentado na fantasia e ilusão de fazer essa união dos seus próprios pedaços orgânicos que lá ficaram algures, estraçalhado, sob a roda do veículo ao qual houvera se arrojado, na audaciosa aventura. Repetimos tais gestos a força de se produzir desde o instante em que se efetivar o autoextermínio, quando o Instituto de Conservação imprime na mente o impulso primitivo para tentar se salvar. Havia degenerado em vício mental nervoso, sucedendo-se via vibração natural ao princípio vital, repercutida na mente, transmitida à organização físico-espiritual. Caridade urgia sempre pronta a espalmar asa protetora sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando o mal, sofrimento. Impusesse sua benevolência a anomalia de tantos desgraçados, perdidos em pantanais de alucinações tredas. Para isso, enquanto apunha as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em magnéticas ondas apropriadas à caridosa finalidade, irmãos operadores murmuravam, ao passo que sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussão forte, precisa, qual clarinada despertando-nos para uma alvorada de esperança. Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não pensem, a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais deve afetar distúrbio do envoltório físico-carnal. Sois espíritos. Como espíritos, devereis prosseguir a marcha progressiva no plano espiritual. Convite para a reunião presidida por Teócrito deixaram-nos satisfeitos. Éramos sensíveis à demonstração de consideração, afeto. Um frêmito de horror percorre nossa sensibilidade ao reconhecer na vasta assembleia figura surda, apavorante, desgrenhada do vale sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e a meus companheiros de apartamento. Seria útil esclarecer que os componentes da nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos, por isso mesmo dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Outro ou um mantinha-se menos homogêneo, oferecendo o problema mais sério a resolver. Todavia era certo a maioria se conservar fortemente animalizada. Fosse resultado da violência, do choque ocasionado pela bruteza, do suicídio escolhido, fosse consequência da inferioridade, do caráter próprio. Dentre estes, destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grande altura, etc. Atordoados, como que atoleimados, era com dificuldade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender a imposição da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras, as que arrastavam a necessidade de encobri-los a nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando desarmoniosas impressões, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Não obstante, igualmente encaminhado ao local da reunião, eles foram, e acompanhados por nossos dedicados amigos Joel Roberto,
entramos no vasto salão. Ali os distinguíramos entre muitos outros enfermos que, como nós, haviam sido requisitados. Observando antigos companheiros do Vale Trevoso, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisava a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos assistentes amoráveis. Então riam-se de si mesmos, em desabafos comovedores, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Riam uns para os outros como a se felicitar mutuamente pelo alívio recebido, pela informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. Como se o riso sacudisse vibração tormentosa. Riam para se desacostumarem daquele malévolo choro que acordava a sensação precipitosa. No hospital era proibida a rábica convulsão do vale sinistro. E chorar nas aflições desesperadoras que para trás havíamos chorado era destampar a comporta de torrente de agonias, que a caridade sacrossanta de Maria minorava por intermédio do desvelo dos seus servos. Então ele vai trazer que ali no hospital, essas convulsões rábicas do vale sinistro eram proibidas, até para que eles fossem se reacostumando a um ambiente de acolhimento. Pelo fato de terem ficado um período longo no Vale dos Suicidas, ao serem acolhidos no hospital Maria de Nazaré, eles iam precisar fazer todo um adestramento psíquico para irem acontecendo a própria recuperação, que era longa, precisariam cada qual reencarnar para espiar o ato hediondo. Ali eles estavam recebendo uma prévia preparatória que os capacitaria para a recambiação reencarnatória. Então, é um processo paciente, longo, demorado. Como Camilo vai dizer, nessa situação eram proibidas essas rápidas convulsões e o choro nas aflições desesperadas que eles deixaram para trás destamparia uma comporta de torrente de agonia. A sacrossanta caridade de Maria fazia isso minorar, via seus desvelados servos. Camilo, observando-se, ia também, sem fugir, a similitude estranha da falange. Sentáramos a um sinal de Roberto. Então, ele vai continuar trazendo aqui que nada apresentava a sala que despertasse particular atenção, contudo, se insuficiente não for o grau de visão que dispunhamos para alcançar a sublime manifestação de caridade que em nosso derredor pululava, teríamos notado que vaporização delicada, fluídica, como orvalho refrigerante ameno, delia-se pelo recinto, impregnando de vibração dúlcida. A um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes em enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 iniciados jovens põem a examiná-lo, ao tempo que irmão Teócrito toma lugar na cátedra, ladeado por outros 2 companheiros, aos quais apresenta a Assembleia como instrutores que nos deveriam orientar, a quem deveríamos o mais respeito. Reconhecemos satisfeitos esses 2 jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste.
Religioso silêncio estende onda harmoniosa, de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes de desgraça acorriam, arrastando as gravosas bagagens da própria fraqueza e da amargura incontável que noitava suas respectivas vidas. Então, ele vai trazer a partir daqui esse relato do que vai se dar no subsequente, mostrando o processo longo, exigente, de recuperação que estava acontecendo. E o caso de Jerônimo traz o aspecto da culpa, porque ele, se antecipando para ver a sua família, acaba por não estar preparado para o que iria encontrar, visto que se suicidara, estava há anos afastado dos seus, que ressentiam da sua ausência, e cada qual desencaminhado. E nesse sentido, que ele não tinha ali diante de cada um condição de oferecer ajuda, pelo contrário. Ele, na condição de um suicida, com a sua vibração, ia levar os seus a idear o auxílio. Então, ele precisou ser transferido para o isolamento, para o direcionamento subsequente que receberia. E é por isso que vai nos trazer o desafio que significa o nosso processo. Por isso que quanto mais a gente estimular o espiritualismo e combater o materialismo, mais a gente vai conseguindo desenraizar as ideações suicidas. Porque a espiritualização, a utilidade, o atendimento profissional vai fazendo pelo indivíduo uma cura, uma libertação, para que ele consiga ir afastando da sua mente essas ideias macabras, conseguindo fortalecer a sua persistência, o seu ânimo para prosseguir no labor terrícola. Por isso que nos mostra a imperiosidade de abraçarmos a ensancha terrícola e usarmos os recursos que Jesus coloca à nossa disposição, da prece, do evangelho no lar diário, da água fluidificada, da utilidade, da espiritualização, da ajuda profissional, que vão nos ajudando a ir fazendo essa espiritualização que vai ruindo as ideias materialistas que são propeledoras para o autoextermínio e para a loucura. Jesus, nosso herói no centro, essa personagem principal, ora invisível, ora visível, no grande drama de Deus, tão admiravelmente simples e complicado ao mesmo tempo, que jamais terá fim, embora tendo parecido acabado 1000 vezes. A quem recorremos para nos auxiliar nessa proposta? Via humildade sincera, devotamento sem limite, sem segunda intenção, desinteresse material, moral absoluto, abnegação da personalidade, que vai nos permitindo fazer essa burilação, essa reforma moral, para que a desistência das suas multifacetas não tenha
espaço dentro de nós e para que auxiliemos outrem, que esteja sob esse guante da desistência, possa se fortalecer, se reequilibrar e prosseguir.